Esta é a história do dia da Rádio Observador. E se o caso de Boaventura Sousa Santos fosse lá fora? O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra está a investigar as denúncias de assédio sexual contra 2 elementos da instituição. Boaventura Sousa Santos rejeita as acusações e garante estar a ser vítima de cancelamento. Na origem da acusação está um capítulo de um livro sobre condutas sexuais inapropriadas na academia, na qual é o caso mais recente, mas será também um dos mais mediáticos, muito por causa do nome de um dos acusados. O livro, que o revela, foi publicado agora, mas grafites nas paredes do Centro de Estudos Sociais, de que o sociólogo Boaventura Sousa Santos é diretor emérito, com a inscrição "Todas Sabemos", começaram a surgir ainda em 2018. Surgiam e desapareciam, apagados rapidamente com lexívia. Os denunciados negam todas as acusações e o SES vai agora investigar, mas o livro levanta muitas dúvidas. Uma delas é esta: o branqueamento de suspeitas de assédio sexual ou moral nas instituições académicas portuguesas pode ajudar a explicar porque é que há poucas denúncias formais? E o que podemos aprender com o exemplo de outros países que implementaram sistemas e procedimentos mais claros para lidar com o problema? Vou conversar com Marisa Miraldo, professora catedrática no Imperial College, no Reino Unido, onde fundou um comitê para a diversidade, com o assédio sexual e moral como uma das áreas de intervenção. Foi também professora visitante na Escola Nacional de Saúde Pública, na Universidade Nova. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vinda, professora Marisa Miraldo. Muito obrigada pelo convite. Por causa do seu trabalho, conhece duas realidades académicas diferentes, melhor a britânica do que a portuguesa. Mas vamos começar por olhar para Portugal. Porquê é que praticamente não há denúncias formais de assédio sexual ou moral, sobretudo se compararmos com outros países? É porque não existem casos cá? Não, claramente não. Existem casos, não só em Portugal, como em qualquer país. No entanto, a falta de, para já, a sensibilização do que são estes comportamentos e como são comportamentos que não podem ser aceitos em qualquer instituição e a qualquer nível da sociedade. Há falta de sensibilização. Há também uma falta de reconhecimento pelo direito dos demais e, portanto, pelo direito ao espaço físico, ao respeito, à dignidade. E depois também há uma enorme falta de mecanismos formais para denunciar e para reportar estes casos, e também falta de apoio às vítimas durante os processos de investigação. E, portanto, isso depois, obviamente, acaba por levar a que existam muitas poucas denúncias e muitos poucos casos reportados. Portanto, além de uma questão mais cultural, vamos dizer assim, há também uma deficiência na forma como as instituições se organizam para lidar com estes casos, é isso? Sem dúvida, claro que existem questões culturais, não específicas ao caso português, mas existem culturas em várias organizações bastante tóxicas, onde este tipo de comportamentos são normalizados, mas os grandes responsáveis são as instituições, que deviam ter mecanismos de não só para reportar de modo seguro e com confidencial, mas também que levem estes processos à frente e que sejam investigados com imparcialidade por órgãos independentes e comissões independentes, mas também que durante esse processo depois apoiem as vítimas, porque reportar este tipo de casos por uma vítima é bastante oneroso, do ponto de vista de tempo, claro, mas também em termos profissionais, em termos de riscos profissionais e em termos emocionais. São processos bastante complicados. E esse tipo de processos de apoio, esses procedimentos, mecanismos não existem. Algumas instituições começaram, entretanto, muito por causa do movimento Me Too, que se viu sobretudo no estrangeiro, nos Estados Unidos, algumas instituições começaram a ter códigos de conduta, isto dentro e fora da academia, códigos dedicados especificamente ao assédio sexual, ao assédio moral. Isto é suficiente? Parece-lhe que é suficiente para mudar alguma coisa? Eu não acho que seja suficiente, não é? Nunca poderá ser suficiente, mas penso ser importante porque, como disse, muitos destes tipos de comportamentos são normalizados
e muitas das vezes associados a uma cultura tóxica, uma cultura que pronto, não tem como valores o respeito pelos demais, e esses códigos de conduta vêm, pelo menos, afirmar uma posição institucional perante a sociedade, mas também perante os seus funcionários, que depois podem ser os alicerces para campanhas de sensibilização com os funcionários. Portanto, são, sem dúvida, importantes. No entanto, não é porque existe um código de conduta publicado numa página institucional que uma vítima de assédio se vai sentir mais apoiada ou menos apoiada para reportar estas situações. É preciso dar o passo a seguir. Exatamente. E existirem exemplos que vêm de cima para baixo e, na minha opinião, isto é uma opinião muito pessoal, que também haja nenhuma tolerância quando são investigados e, efetivamente, estes casos são levados para a frente. Isso significa que, efetivamente, existe um assédio sexual. E existe muita inércia, sobretudo a nível académico, porque há este estatuto profissional muito presente de um professor, uma professora. A hierarquia. Sim, a hierarquia é muito presente e também há muito esta ideia que, embora não explícito, mas implicitamente, somos como académicos, somos um bocadinho imunes a este tipo de comportamentos, não é verdade. E, portanto, tem que haver, de parte da liderança destas instituições, posições muito firmes e consequências graves quando, efetivamente, o resultado de uma investigação do caso sexual conclui que efetivamente existiu e, portanto, não há desculpas. Não só no nível da assédio sexual, também no caso de casos de bullying, são casos que a nível legislativo são muito mais cinzentos em termos de definições, mas também de consequências. Deveria haver uma liderança institucional muito mais forte e mais presente, em que este tipo de situações não estão aceitáveis. Já voltamos à conversa com a professora Marisa Miraldo para falarmos sobre como é que o problema é visto noutros países e como é que funcionam as denúncias em instituições como as do Reino Unido, por exemplo. Parece que ainda ontem estreámos o Sargento na Cela 7 e já estamos quase a chegar ao fim desta série em podcast que conta a história de António Lobato, o prisioneiro português que passou mais tempo em cativeiro durante a Guerra de África. O 5º episódio saiu esta semana e chama-se A Operação Clandestina. É isso mesmo, neste enredo real já está em marcha a Mar Verde, a operação secreta e controversa para, entre muitos outros alvos, libertar os militares portugueses capturados pelo PAIGC. Depois deste, só resta mais um episódio, o último, que sai na próxima terça-feira. Se ainda não conhece o Sargento na Cela 7, pode entrar nesta história no site do Observador e nas plataformas habituais de podcast. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a professora Marisa Miraldo, professora associada no Imperial College London. Professora, façamos agora um espelho para outras realidades, nomeadamente a do Reino Unido, que é a que conhece melhor. O sistema de prevenção, de denúncia ou de tratamento de casos é muito diferente desta realidade que percebe que existe em Portugal? Bom, é um pouco variável entre as instituições académicas. Existem instituições onde a Imperial College, onde trabalho, tem procedimentos muito claros. Tem políticas, tem procedimentos, ou as policies, como nós chamamos, bastante claros de que definem o que são casos de assédio, o que são casos de bullying, muito explicitamente.
e que depois delineam todos os passos que uma hipotética vítima terá de seguir, se quiser, ou uma conversa informal e um apoio mais informal, a mediação, ou até mesmo uma denúncia mais formal que depois é investigada. Esses procedimentos existem. No entanto, embora obviamente sejam essenciais, estes procedimentos, há muito receio por parte de vítimas em seguirem estes procedimentos, porque são procedimentos muito onerosos a nível emotivo, a nível profissional, as pessoas têm muito receio de retaliação e, como disse, também há uma grande falta de apoio durante esses processos, não é? Às vítimas em questão. E muitas das vezes, portanto, o trabalho que eu desenvolvi dentro do Imperial College, tive muito contato com vítimas de bullying e de assédio sexual, em que não há uma confiança no sistema. Portanto, existem os procedimentos, mas depois há muito uma sensação, uma opinião de que não existem consequências à altura dos resultados das investigações. E isso, obviamente, leva a que muitas pessoas não queiram reportar oficialmente esses casos. E essa é uma percepção justa? Essa visão que as vítimas podem ter de que todo esse sacrifício não vai valer a pena porque no final pouco acontece? É legítima. Se é justo, não. Eu penso que qualquer vítima deveria sempre de reportar qualquer caso, porque os casos de assédio não tendem a ser casos, podem ser casos isolados, não é? Um perpetrador com uma vítima específica, mas normalmente envolvem outras vítimas e, obviamente, temos também uma responsabilidade moral para com os mais. O não reportar faz com que um perpetrador de assédio depois continue na organização e depois tenha o mesmo tipo de comportamento com outras pessoas. Mas claro que é legítimo, porque não existem mecanismos de apoio sérios às vítimas durante esses processos de investigação e no após-investigação. E depois são sempre casos à porta fechada, que não vêm para fora e, portanto, as sanções, digamos assim, por vezes são leves, não são o que deveriam ser, portanto, acabam por não proteger as vítimas nem durante os processos, nem após a conclusão dos mesmos. Então, existindo na mesma este medo por parte das vítimas e não existindo muitas vezes sanções suficientemente fortes e não existindo seguramente o apoio que devia ser dado às vítimas durante o processo, a principal diferença estará onde? Na clareza dos procedimentos que permitem a uma vítima, um denunciante, saber exatamente o que é que vai acontecer depois da denúncia, a existência de um canal formal, por exemplo, para o fazer? Sim, existem canais informais, portanto, por exemplo, no sítio onde trabalho existe conversas facilitadas, existe outro processo a seguir que é uma mediação, portanto é uma conversa com alguém que é imparcial, de modo, obviamente nos casos de assédio sexual, os procedimentos mais indicados são as denúncias mais explícitas em termos processuais. E depois existe mesmo um processo de denúncia formalizado feito com os recursos humanos da universidade. Existem também canais online e de fácil acesso, onde se pode só descrever a situação, portanto, que são sem identificação da vítima ou do perpetrador, que depois são também usados de modos estatísticos para monitorizar o nível de casos, mas também para usar como campanhas de sensibilização da universidade do comportamento, dos nossos valores e da nossa conduta em relação aos nossos valores, que são passos pequeninos, mas são passos também importantes de sensibilização e também de apoio, mudança de uma cultura que deixa de ser tão tóxica, mas que passa a ser mais, apoiar, de apoio de potenciais vítimas. Essa forma como sim. As instituições se prepararam para lidar com esta realidade, a instituição desse tipo de procedimentos e de canais formais, torna pelo menos mais difícil que as instituições ignorem uma denúncia, pelo menos no início do processo, que a branqueiem, que a deixem passar, que a escondam?
Sim, claro, se houver uma denúncia, as denúncias têm que ser investigadas e também temos processos de investigação bem estabelecidos, com quem vai liderar essa investigação, enfim, temos isso, não há o ignorar não existem situações de ignorar uma queixa formalizada, isso não existe, pelo menos que eu saiba. Existe muito uma prática relacionada com estas investigações, que são e que muitas universidades ainda praticam no Reino Unido, que são os contratos de confidencialidade. Portanto, ou vítimas onde houve um processo de investigação e que efetivamente concluiu que houve, por exemplo, assédio, que depois lhes são propostos estes contratos de confidencialidade para que não mencionem este caso a ninguém no futuro. E isso é detrimental para essa mudança cultural, porque obviamente depois são casos que ficam fechados e arquivados e como processo, não podem sequer ser usados como processo de sensibilização perante as organizações. E eu também acredito muito nas sanções à medida para casos que são efetivamente mais severos. Portanto, o assédio sexual não pode ser desculpável em contexto nenhum. Portanto, tem que haver aqui um papel de liderança visível para que as pessoas e as vítimas acreditem no sistema, não é? Numa instituição como o Imperial College, quando todos os procedimentos funcionam, o que é que no limite acontece a um professor, um académico, sobre o qual se perceba que as denúncias são verdadeiras? Qual é normalmente o procedimento? O professor é afastado? Eu não tenho conhecimento de um caso de assédio sexual, portanto não posso responder, mas acredito que sim, acredito que num caso de assédio sexual o professor seria afastado, seria dispensado das suas funções. Pois há casos de, por exemplo, bullying, são casos em que são muito mais subjetivos e não estão também abrangidos pela lei, em que poderão existir soluções mais, menos drásticas, mas também como um processo de construtivo. Por vezes muitas queixas de bullying têm a ver com o nosso modo de nos relacionarmos com os demais, e quando não são intencionais, e que não têm que ser intencionais para serem consideradas bullying, mas que as pessoas, por muitas das vezes, muitos dos professores nem sequer têm noção de que o seu tipo de comportamento afeta os demais de um modo que não é aceitável. Mas estão dispostos a mudar para bem da organização e também para bem da vítima e o relacionamento que têm com a vítima, e nesses casos as sanções não são sanções tão graves, portanto são sanções mais de reconstrução de relacionamentos e de melhoria da cultura. Obrigada, professora Marisa Miraldo. Muito obrigada. Marisa Miraldo é investigadora em Economia da Saúde e professora catedrática no Imperial College London, no Reino Unido, onde vive e trabalha há 23 anos. Em Lisboa, foi professora visitante da Escola Nacional de Saúde Pública, da Nova. Quem nos ouve através da app do Spotify pode responder a uma pergunta com 2 respostas possíveis. A pergunta deste episódio é: as universidades portuguesas deviam mudar a forma como lidam com casos de assédio? Pode responder sim ou não. E depois de responder, terá acesso à estatística dos resultados. Já agora, se gostou deste episódio, pode partilhá-lo e ainda pode classificar a história do dia na plataforma que usa para nos ouvir em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.